Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente tem aqui hoje a nossa live sobre inteligência artificial, com a participação do professor Fred Amorim, que é nosso parceiro na instituição particular que a gente trabalha. Ele vai nos indicar algumas utilidades consideradas importantes no uso da tecnologia assistiva, como uma ferramenta que ajuda, que colabora na escrita acadêmica. Eu vou convidar aqui o professor Fred, que já está aqui conosco, para se apresentar. Ele vai fazer a apresentação dele, do currículo, a pesquisa em inteligência artificial, e vai nos trazer algumas luzes sobre o uso dessa ferramenta na escrita acadêmica, o que a gente pode, o que a gente deve, o que é ético, o que não é. Então, a gente agradece demais essa sua colaboração. O professor Fred é coordenador na Faculdade Cearense, no Centro Universitário Cearense, trabalha conosco já há alguns anos, e é uma honra tê-lo aqui conosco. Então, professor Fred, para o senhor e seguir com a sua apresentação, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, professora Sueli. Eu fiquei muito honrado com o seu convite, né, para ter mais essa oportunidade de passar um pouquinho que a gente aprendeu no decorrer da vida, né? Tá certo? Do dia a dia do nosso trabalho. Obrigado aí, professora Sueli. Obrigado. Boa noite, gente. A convite, né, a apresentar essa oficina, né, um pouquinho que vocês entendam o que é um prompt eficiente, né? A gente vai falar um pouquinho de linguagem natural. O que é a linguagem natural? Né? Como é que vai ser essa interação do homem com a máquina? Tá ok? Então, a gente vai fazer exatamente esse exercício aqui hoje, né? Um pouquinho aqui para a gente aprender ou conhecer um pouco mais o dia a dia dessa nova tecnologia, né? Desse novo momento que é a inteligência artificial. Então, eu sou estatístico de formação, tenho pós em TI, tá certo? Mestrado em ciência da computação, sou avaliador do MEC, né? E possuo também docência em ensino superior. Então, o objetivo hoje é capacitar todos vocês a compreender um pouquinho as técnicas de escrita de prompts, né? Para obter respostas mais eficazes, criativas, precisas de sistema de IA, baseado em linguagem natural, evidenciando a escrita científica. A gente vai aprender aqui um pouquinho, né? Essa relação que a gente precisa ter com a máquina, né? Esse bate-papo que a gente vai ter que conversar com ela, né? Algumas dicas importantes, né? Que eu até chamo assim o ouro, né? O diamante, né? Aquela palavrinha-chave que a gente precisa para poder a gente conseguir bons resultados. Ok? Para frente aí no slide, por favor. Pronto. Então, a linguagem natural. O que é linguagem natural, né? Então, é exatamente essa comunicação entre o homem e a máquina, usando a linguagem comum. Né? Então, eu vou usar o meu português, a minha escrita, a forma de eu solicitar, né, para que a máquina entenda, né? Entenda de uma forma mais clara, né, de tudo que ela tem lá arquivado. Então,
O que é inteligência artificial? São megas data center, né, com bilhões, terabytes, petabytes de dados armazenados, né? E eles fazem essa busca. E para isso, tá? E para isso, ele precisa que a gente converse com ele. Então, o segredo da IA é a gente ir buscar o que é que a gente quer colher, né? A gente vai fazer perguntas inteligentes que a gente obtenha a nossa resposta, a resposta que eu quero, tá? Então, eu posso chegar para a IA e dizer, me ajude aí, me ajude a estudar para a prova, né? O que é que a IA vai entender, né? Nada, né? Qual é a prova? Você vai fazer prova de quê? Qual o assunto? Né? Ele vai lhe perguntar de volta, né? Então, a IA não lê mentes, ela interpreta o que a gente pede, tá certo? Então, esse é um ponto extremamente importante. Ela interpreta o que a gente vai pedir, ok? Para frente aí, por favor. Opa! Então, pronto. O que é um prompt, né? O que é um prompt? O prompt é um comando inteligente. Eu vou abrir lá o chat GPT, vou abrir o Gemini, o Gama, né? Hoje temos mais de 400, né? 400 plataformas de inteligência artificiais. As mais comuns são o ChatGPT, né? Que foi o primeiro que apareceu aí, tá? Nós temos o Gemini, né? Que é da Google, e temos o Copilot da Microsoft. São os três que eu utilizo mais, porque eu trabalho muito com escrita, tá? Mas tem ChatGPT, tem plataformas de inteligência artificial só para desenhos, só para você fazer mídias digitais, para você escrever música, para você... Então, para tudo que você imaginar, tem para a área de saúde, né? Então, hoje vai só aparecendo. Então, eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho, para vocês entenderem o que é o prompt, né? E como é que a gente vai usar esses prompts para ajudar a gente a fazer nossos trabalhos científicos, nosso TCC, nossos artigos científicos, tá? Então, o que é um prompt? É uma instrução ou uma pergunta feita a IA. Então, vou fazer uma pergunta a IA. Me ajuda aí, né? IA, me ajuda aí. Cria um resumo para mim de 5 linhas sobre esse texto, né? Então, vou fazer perguntas para a IA. Tá? Só que essas perguntas que eu falei agora são muito básicas. Nós vamos fazer perguntas mais inteligentes. Nós vamos aprender aqui a fazer perguntas de alto nível, tá? Isso aí que é o segredo da IA, onde ela vai nos ajudar. Então, vamos lá. Como escrever prompts eficientes, né? Seja claro e específico. Vamos ser claro no que é que a gente quer perguntar, tá certo? O que é que eu estou precisando? Eu estou precisando que a plataforma ela corrija meus erros, ou eu preciso que a plataforma melhore a redação da forma que eu escrevi. Eu preciso que a plataforma coloque de uma forma da ABNT, escreva no formato ABNT. Então, para onde eu vou ter que personalizar a minha pergunta. Então, eu tenho que induzir o aplicativo de IA a ser um profissional qualificado, tá certo? Eu tenho que induzi-lo, a gente vai já fazer isso, tá? Daqui um pouquinho, para a gente poder ter essa experiência, né? Ele vai nos responder o que é que a gente precisa perguntar, tá certo? Ele vai nos responder o que a gente for perguntar. Então, se a gente fizer uma pergunta simplista, ele vai responder muito simples. Se a gente fizer uma pergunta sofisticada, induzindo ele, aquela área de estudo, aquela área que ele trabalha, aquela área que ele faz, então você vai obter resultados muito superiores. Eu vou dar um exemplo muito básico aqui, tá? Eu preciso criar um e-mail para o meu diretor da empresa, tá? Então, eu preciso criar esse e-mail. Eu vou pedir uma antecipação de férias, certo? Um exemplo aqui. Como é que eu vou induzir a IA? Como é que eu vou personalizar a IA? Então, eu vou colocar assim, ó, IA, considere-se como uma secretária executiva. Sei que você é um excelente escritor, um redator de e-mail. Quer dizer, você já colocou a IA dentro da área de aplicação que você quer, tá certo?
Aí você pede, olha, preciso tirar férias, meu diretor ele é muito exigente, então eu queria que você fizesse um e-mail leve, né, que botasse algumas informações importantes, que eu sou um profissional dedicado, que eu não falto, então eu vou precisar tirar essas férias para passar o final de ano agora com minha família. Você tem como escrever um e-mail aí de uma forma que me agregue, tá, para poder ele dizer não, tá certo? Ele vai ter que me dizer um sim, ele vai ter que me autorizar para me tirar minhas férias. Então, eu queria que você me ajudasse a fazer isso. Aí ela vai lá e faz. Depois vocês pegam aí e façam testes aí, tá certo? Ela vai fazer um e-mail e você vai testando. Cara, não gostei disso, você pode melhorar. Então, você sai conversando como se fosse uma pessoa do outro lado, uma pessoa de notável saber do outro lado, para lhe auxiliar. Então, esse aqui é a bola de ouro da inteligência artificial, né? São essa personalização, tá certo? Então, a gente usa instruções, lixe a relação de livros sobre educação, tá? De maiores livros que são os best-sellers aqui no Brasil sobre educação. Ele vai listar os principais livros, ele vai procurar, né? Mas antes eu boto assim, olha, considere-se como um grande professor de literatura e de português. Eu preciso uma relação de 5 a 10 livros sobre educação. Crie os melhores, os mais bem estruturados, os mais bem pesquisados pelo mercado, os mais acionados, Aí ele vai lhe procurar e vai lhe dar essa resposta. Olha, segue aqui a relação dos principais livros. Esse livro tal, de Paulo Freire, esse livro tal, esse tal, ele vai dando lá os autores, vai dizendo um pouquinho sobre cada livro, né? Para induzir a você a entender por que ele está passando aqueles livros. Então, a IA vai nos responder a isso, né? Então, pessoal, primeiro passo, personalizar, né? Toda vida que vocês forem fazer, né, alguma solicitação a IA, você personaliza. Gente, eu fiz aqui minha introdução ao meu TCC. Eu vou bater um papo aqui com o ChatGPT para saber se essa minha introdução está legal. Como é que eu vou fazer? O que eu poderia propor? Então, eu vou personalizar primeiro o ChatGPT. Então, o que eu vou colocar? ChatGPT, comporte-se como um professor doutor, orientador de TCC, na área de educação ou na área de saúde, se coloca a área que ele vai trabalhar. Ponto e vírgula. Sei que é de notável saber, você tem notável conhecimento sobre a causa, sobre a educação. Ponto. Diante do exposto, eu preciso que você pegue esse meu texto da introdução e você faça ajustes sem mudar a autoria, tá? Eu quero me manter como autor. Eu não quero que perca essa ideia do que eu coloquei aí. Então, o ChatGPT, o Copilot ou o Gemini, ele vai fazer um negócio muito bacana. Ele vai dar uma arrumada no seu texto e vai colocar várias sugestões sem você perder a autoria. Tá certo, gente? Então, a gente vai, um pouquinho mais na frente, a gente vai fazer mais algumas dicas aqui. Por favor, aí, passa o slide. Então, pessoal, dentro do ChatGPT, a gente pode fazer resumos, mapas mentais, explicações de alguma coisa. Quem é programador que trabalha com TI, pode fazer código de programas. Você pode organizar cronogramas, lista de tarefas, criar e-mail, apresentações, né? Então, hoje você tem uma gama de atividades que você pode fazer dentro da inteligência artificial. Agora, eu vou passar para a segunda fase, tá? Da nossa apresentação. Eu falei um pouquinho sobre linguagem natural, né? Dei alguns exemplos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre autoria acadêmica. A importância da autoria acadêmica, que vamos dizer assim, é um ponto importante da nossa apresentação hoje, né? A gente falar um pouquinho sobre TCCs, né? E sobre ou artigos científicos, né? Ou qualquer trabalho acadêmico que a gente vai fazer. A primeira coisa importante, né, gente, é a gente manter a autoria, né? Por que eu estou começando pela autoria?
porque ela estabelece responsabilidade intelectual. O trabalho é meu, certo? Ou o trabalho é da minha equipe. Nós que estamos construindo esse artigo, tá certo? Ela vai dar uma credibilidade científica, né? Por quê? Porque as pessoas estão pesquisando. Você vai ter que passar para as bancas, né? Que realmente você pesquisou, que você realmente chegou, leu artigos, fez trabalho, né? Pesquisou, foi no mercado, foi na CAPES, visitou várias plataformas aí de artigos científicos, né? Que é para fazer a construção do teu trabalho. Isso é que vai lhe dar a autoria do seu trabalho, né? Evitar plágios, né? Cópias, textos ou partes de escritas, né? Ou de ideias que não são suas e que você precisa dizer de quem é. Então, para evitar plágio, você pode até pegar aquele texto, mas você vai ter que dizer de quem é. Olha, esse texto eu peguei no artigo tal, de fulano de tal, né? E ele trata sobre isso aqui. Então, você está avisando de quem você pegou. Então, aí não é plágio, você está copiando, mas está dizendo de quem é, né? Então, você está sendo extremamente ético, tá? A IA é uma ferramenta, né, para você usar como uma ferramenta auxiliar, não como autora. Tem gente que está utilizando a IA para fazer todo o seu trabalho, né? E tem que ter muito cuidado com isso, porque na hora que você chegar lá na banca para fazer a defesa, tá certo? Se você chegar na banca para fazer a defesa, os membros da banca vão lhe fazer perguntas. E se você não pesquisou, se você não pegou os artigos científicos, se você não leu sobre o assunto, você pode ficar em maus lençóis, né? Se a gente chegar na IA, olha, prepara um TCC para mim, assim, 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 com tais informações. Ele pode até preparar um TCC para você, um artigo científico, né? Mas você não vai ser autora, você não vai ter aquela credibilidade da autoria. E perguntas de mesários de banca, né, pode lhe deixar você em situação difícil por causa disso. Tá? Se a pessoa realmente pesquisou, foi lá nas fontes, né, foi nas bibliografias, foi nos livros, né, ou fez pesquisa de campo, a pessoa realmente não copiou uma pesquisa, ela foi lá no campo e sentiu toda aquela problemática, toda aquela questão que estava sendo estudada, você vai ter muita credibilidade. É diferente de você pegar uma coisa copiada e colada. Então, tem muito cuidado com isso aí. O que é uma autoria científica, né? Então a gente vai deixar claro, né? É o reconhecimento formal de quem contribuiu intelectualmente para o trabalho. Então, quando a gente faz um TCC, um artigo científico, né? A comunidade acadêmica ela quer saber qual foi minha contribuição, tá certo? Para isso eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter autoria. Eu tenho que ter autoria do meu trabalho, né? Eu chegar, pegar e copiar de todo mundo, colocar lá e dizer que eu fiz, né? Então, isso é um plágio. Então, a gente tem que ter a autoria científica. Isso é uma coisa extremamente importante no TCC e no artigo científico. Tá? Eu posso até pegar, por exemplo, tem um artigo muito legal, o cara aplicou isso aqui lá no Rio Grande do Sul, vou aplicar aqui. Você vai dizer, olha, eu peguei o artigo do professor ABC, certo? Ele fez essa pesquisa, ele trouxe essa pesquisa para cá, e nós vamos replicar essa pesquisa, né? Eu estou usando aqui e vou comparar os resultados da pesquisa feita aqui em Fortaleza, aqui na nossa região, com uma pesquisa lá no Rio Grande do Sul. Então, você está tendo a autoria de um trabalho e esse resultado ele vai dar uma contribuição, tá certo? Jamais pegar o trabalho de outro ou a comparação de outros e fazer e dizer que era seu. Então, isso que é o problema do plágio. Então, pessoal, vamos manter a autoria científica, isso é extremamente importante, né? Então, a autoria envolve redação, envolve análise, interpretação de dados, revisão crítica e responsabilidade pelo conteúdo, ok? Então, isso aí tudo caracteriza a sua autoria, perfeito? Então, aí são todas as legislações e normas, né? A Lei de Direitos Autorais, Código de Ética da CAPES, diretriz da BNT, resolução que trata da ética de pesquisa com seres humanos, né? No caso, quem for fazer alguma pesquisa que envolva pessoas, né? Envolva, né, comportamento, pessoal da psicologia, pessoal da área da saúde, né? Trabalha muito com pesquisa com seres humanos, então precisa ter esse tratamento de ética, né? Então, isso aí só coloquei mais aí informativo, né? Depois vocês vão ficar com acesso a esses slides, vocês podem ter
umas informações mais detalhadas sobre isso aí. E o que é plágio, né? Uso de ideias, trecho ou dado sem a devida citação ou referência. Ok? Isso é plágio. Pode ser intencional ou negligência. Certo? Então, tem que ter muito cuidado para os trabalhos não serem plagiados. Né? Hoje existem várias ferramentas, né, que seus trabalhos, seu TCC ou seu artigo, eles são comparados com software de própria inteligência artificial e ele vai dizer, olha, esse trabalho está copiado, esse trabalho não tem propriedade sua, esse trabalho, ou o contrário, não, esse trabalho está muito bom, esse trabalho, né, ele realmente mostra uma autoria sua, não existe outras pessoas que fizeram esse tipo de trabalho ou que você copiou de outras pessoas em alto nível, né? Mais de 70%, 80% do trabalho foi copiado. Então, pega muito mal para um acadêmico, para um estudante. Então, tem que ter esse cuidado, né? E, mais uma vez, né? As ferramentas de IA devem ser usadas com transparência, sem mascarar a autoria. Isso aqui é que é a dica que eu vou dar agora para vocês. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou pedir, por exemplo, para o ChatGPT, né, fazer uma melhoria no meu trabalho sem eu perder minha autoria? Essa terceira parte, a última, né, do nosso módulo aqui, desse nosso bate-papo, tá? É exatamente mostrar a vocês as ferramentas, né, como os assistentes de escrita, geradores de textos e tradutores, de forma ética, transparente e produtiva, respeitando os princípios de autoria, originalidade e citação. Como é que eu vou pedir o ChatGPT, como é que eu vou pedir ao Gemini, ou como o Copilot, ou outras ferramentas aí, todo dia aparece ferramenta nova, tá? Certo? Eu uso mais essas três, como eu já disse, que eu tenho mais afinidade com elas, desde o começo eu trabalho muito com elas, e elas me atendem muito bem, me respondem muito bem, mas tem outras ferramentas, tá? Então, nós vamos fazer exatamente agora um exercício, tá? De como é que a gente vai buscar informações de qualidade, tá? Dentro do ChatGPT e dentro das ferramentas de IA. Então, como é que eu vou usar a IA como apoio, não como autora, né? Então, vou gerar ideias iniciais para temas e estrutura do meu trabalho. Vou pedir para reescrever textos com mais clareza ou coesão. Olha, eu escrevi o texto, certo? Mas eu não achei que esse texto está muito claro. Então, eu posso chegar, ChatGPT, por favor, considere-se como um professor, doutor, orientador de tese de doutorado, de mestrados e etc., ou de trabalhos acadêmicos, de uma forma geral, né? Você tem um notável saber, você tem muita experiência em fazer isso, gostaria que você, né, me ajudasse, né, a reescrever esse texto de uma forma mais clara, que não eu perdesse minha autoria. Não quero que perca a autoria. Estou repetindo aqui, né, exatamente para frisar vocês a importância da autoria. Né? Sugerir títulos, resumos ou palavras-chave. Olha, isso aqui é meu texto aqui. O meu título está legal. Você poderia me dar uma ajuda no meu título? Poderia melhorar, fazer de uma forma, vamos dizer assim, mais moderna, mais atual. Pode ser que o título que eu coloquei aí, ele não esteja bem, não está dando bem, não está fechando bem com a minha ideia. Pode melhorar nisso. Então, quando você pede dessa forma, você está pedindo para melhorar, né? Você não está perdendo a sua autoria, ok? Explicar conceitos complexos de forma acessível. Olha, esse conceito aqui está muito complexo. Você poderia escrever de uma forma mais leve, mais suave, mesmo que seja uma forma formal, né? Escrito de uma forma de acordo com a BNT, de acordo com os níveis acadêmicos, mas tem que ser um pouco mais claro. Então, você pode pedir isso. E não pedir para ele criar um texto lá para você, tá? Então, gente, não deve ser usado para escrever o trabalho inteiro ou gerar conteúdo que o aluno não compreenda. Aquilo lá que eu falei lá no começo. Porque na banca você pode ter problema. Os professores experientes que estão na banca, eles vão lhe fazer perguntas,
né, que podem me deixar de saia justa se você não tiver lido e não tiver conhecimento do que realmente você fez. Tá? Se você pediu as ferramentas de IA só para lhe auxiliar, você tem um domínio do seu trabalho. Se você pediu para ela fazer, você não vai ter o domínio do seu trabalho. Pode ter problemas graves. Então, dicas para tornar esse módulo envolvente. Né? Então, exemplo de prompts éticos. Né? Então, o que é o prompt? Prompt, né, é a frasezinha como eu vou fazer perguntas ao ChatGPT. Né? Então, eu posso botar lá, ó, reescreva este parágrafo mantendo o sentido original e citando a fonte. Certo? Eu posso colocar isso, eu posso pedir. Né? Vamos ser bem mais fortes agora. Passa o slide. Vamos lá. Olha aqui, que maravilha. Olha como a gente pode pedir aqui uma ajuda ao ChatGPT de uma forma bem estruturada. Isso aí vocês podem até tirar foto, gravar, né, para ajudar vocês aí que estão fazendo TCC. Ele vai lhe deixar você como uma autora do seu problema, do seu trabalho. Então, você coloca lá, você é um especialista acadêmica com vasta experiência na redação, estruturação e orientação de trabalhos acadêmicos de alto nível. Olha aí, eu personalizei, ó, tá certo? Primeiro passo, eu personalizei o ChatGPT para fazer isso. Possui profundo conhecimento em metodologia científica, norma técnica, ABNT, de estratégia de escrita persuasiva e crítica. Olha aí. Então, eu personalizei. Ó, disse que o cara era um excelente especialista, né? Disse que ele era conhecedor dos trabalhos acadêmicos, tinha notável saber, conhecia muito metodologia científica, as normas da ABNT, né? E tinha estratégia de escrita persuasiva. Olha aí, ó, certo? Então, eu fiz eu coloquei a ferramenta, né, de uma forma para me auxiliar. Agora eu posso fazer qualquer pergunta para ela que ela vai me ajudar. Muito forte. Então, vocês façam até o teste aí, se possível, tá? Vocês vão pegar e pedir ChatGPT, olha, ajusta esse texto aqui para mim, do meu trabalho, do TCC, ele vai ajustar. Aí depois você escreve isso aqui e pede para ele ajustar, para você ver o tipo de resposta diferenciada que ele vai dar. Legal? Vamos lá dar mais o próximo slide? Então, o primeiro passo, personalizar, certo? Tarefa. Olha aí, ó. Eu personalizei, agora eu vou pedir minha tarefa. Revisar o texto abaixo para adequação às normas ABNT, mantendo minha estrutura original, estilo de escrita e autoria. Corrija formatações, citações e referências conforme necessário, mas sem reescrever o conteúdo por completo. Aí você coloca o seu texto. Tá? Você personalizou, disse o que é que você queria na sua tarefa, bem claro. Gente, é aquela história, tá certo? Se você chegar e pedir alguma coisa a alguém, se você não for bem claro, tá? Se você não for bem, vamos dizer assim, transparente no que você quer, né? E deixar o mais completo possível, tá certo? Ele vai me deixar com falhas também. O ChatGPT vai responder com falhas. Mas se você pergunta assim, olha, revisa meu texto, eu quero no formato da BNT, mantenha a minha estrutura original, tá certo? Corrija formatações caso haja erro, né? Tá certo? E citações, conforme necessário, tá certo? Então, gente, e reescreva o conteúdo por completo. Então, ele vai ajustar seu texto de uma forma brilhante, tá certo? Qualquer um deles que você entrar, você vai ver o resultado que vocês vão conseguir. Por favor, próximo slide. Por que esse prompt funciona, né? Olha aí, eu até já falei, né? Até já antecipei aqui, né? Ele especifica a norma desejada que é a BNT, você diz que é um artigo científico, vai preservar sua autoria, né? Pede para manter o estilo autoral original, evita plágio, não solicita reescrita completa ou geração de novo conteúdo, né? Foca na revisão técnica, corrige formatação, situação de referência, tá certo? Ele vai ser aquela pessoa, vai ser o seu mentor, né? Vai ser aquele corretor ortográfico, vai ser aquela pessoa que vai realmente lhe dar toda essa condição, vai deixar seu trabalho muito bonito, muito elegante, tá certo? E
dentro da originalidade, sem cometer plágio, sem cometer desvios. Isso aqui é um grande caminho que vocês podem trabalhar. Perfeito? Próximo slide. Então, dica para os alunos ao usar esse tipo de prompt, né? Dicasinha para vocês. Tá? Vou pedir à professora, a Sueli, para depois deixar isso aí disponibilizado para vocês aí, a apresentação, tá bom? Sempre revisar o resultado gerado pela IA antes de incorporar o trabalho. Na hora que a IA lhe responder, você fez aquelas perguntas, você personalizou, disse a tarefa, colocou o seu texto que você queria, ele vai lhe dar uma resposta. Você revisa, você verifica se aquilo realmente está muito bacana, se está autoral, se não houve desvio, né? Porque a IA ela é muito boa, mas nem sempre ela é perfeita. Às vezes comete alguns deslizes, tá certo? Então a gente tem que estar atento para isso, né? É o perigo que muita gente pega, copia do jeito que está lá, do seu professor, e passa um trabalho, por exemplo, e trabalho, eu digo, rapaz, eu não devia ter pedido esse trabalho, eu devia ter pedido para você aprender a usar a inteligência artificial. Você não me trouxe o que eu queria, você trouxe o que está por aí, você não pesquisou, você não aprendeu, né? Então, você quis só fazer isso aí para ganhar nota, ou para ganhar a frequência. Então, não é isso que me interessa. O que interessa é que você aprenda. Então, você tem que fazer um trabalho, você tem que escrever, tem que pegar artigo científico, tem que ir lá na CAPES, né? No Google Academy, né? Tem uma parte lá que você pode entrar, Google Academy, você pesquisa, eu quero fazer um trabalho sobre regressão, eu quero fazer um trabalho sobre regressão linear, por exemplo, estudar cálculo, né, de estatística. Aí ele vai apresentar vários artigos com regressão linear, você vai dar uma lida lá, vai dar uma estudada, vai ver coisas boas, vai pegar coisas boas de lá e vai adicionar mais o que você quer, né? Então, quando ele gera um resultado, você vai ver se aquele resultado realmente está adequado, né? Se ele está bom, né? Então, essa revisão é muito importante, né? Comparar com os manuais da BNT ou guias da instituição, tá certo? Muitas instituições, a UFC, né, ela tem um guia lá de como você deve apresentar seu TCC, como você deve apresentar seu artigo científico, etc, etc, né? Então, comparar com esses manuais ou guias, tá certo? Muito importante, tá? Usar a IA como ferramenta de apoio, como substituta da escrita. A terceira vez que eu falo isso, né? Outra coisa, evitar prompt vago, como reescreva meu texto, melhore esse texto, né? Sem contexto, isso pode descaracterizar a autoria, tá? Então, esses cuidados, né? Personalizar, tá certo? Colocar a tarefa que você quer, muito bem escrita, clara, tá certo? E a terceira é, depois, com o resultado, né? Você verificar, fizer todo esse checklistzinho aí. Se o resultado está muito bom, se está dentro da BNT, se não está, não ficou parecendo com plágio de alguma coisa, você pode até passar em outros sites, né? Que tem plágio, você pode ver com plágio, né? Que se seu trabalho realmente está autoral. Esses são os pontos extremamente importantes. Nunca fazer perguntas sem nexo, sem reescreva meu texto. Se eu chegar lá e botar reescreva meu texto, botar meu texto, vai ficar uma porcaria. Certo? Ele vai pegar qualquer coisa lá e vai me dar qualquer coisa lá, de qualquer jeito. Tá certo? Mas personalizou. Fez uma pergunta inteligente. O que é que você quer? Olha, reescreva meu texto de formato da BNT, verifique se tem vícios de linguagem. Eu queria que a escrita ficasse de uma forma clara, para que as pessoas que não têm conhecimento sobre a área conseguissem entender ou interpretar o que está escrito. Aí você pode fazer uma sugestão de perguntas aí, tá certo? Que vão lhe ajudar bastante. Então, guia de prompts éticos, né? Que são alguns exemplos, né? Mais outros exemplos, tá? Só para reforçar o que eu falei, né? Revisar o texto abaixo para adequação às normas da BNT, mantenha a minha estrutura original e estilo de escrita, né? Porque aqui. Outra que melhore a coesão e a clareza do texto abaixo, mantenha minhas ideias original e estilo de escrita. Evite reescrever completamente ou adicionar conteúdo novo. Aí você bota seu texto lá, sempre colocando. Tem mais outro slidezinho aí, né, de sugestão
Por favor, o próximo. Né? Surgir uma estrutura de artigo científico sobre o tema, vou botar aqui, logística reversa. Estou começando meu trabalho agora, não sei nem para onde vou, tá certo? Então, eu sou aluno do curso de logística e quero um tema de logística reversa. Então, eu posso pedir para ele me sugerir um tema. Sugerir uma estrutura de artigo científico. Essa estrutura de artigo, os manuais das instituições têm essa estrutura. Cuidado, que a estrutura que ele pode colocar aqui vai ser diferente da sua, tá certo? Então, você tem que adequar a estrutura da sua instituição. Sempre fazer isso, tá? Esses guias, né? Esses guias de prompt éticos, né? Para trabalhos acadêmicos são de extrema importância, né? Porque a gente vai evitar plágio, vai evitar cópia, e a gente vai provar a nossa autoria, né? A gente vai provar que nós estamos realmente trabalhando. E isso é que a banca vai querer saber. Se você trabalhou, se seu trabalho tem uma contribuição autêntica, tá? E aí, dependendo da qualidade ou da importância da contribuição, você vai ter sua nota. Tá legal? Dá para passar aí o slide aí? Próximo, por favor. Pronto, né? Então, gente, para finalizar, né? Tá certo? Eu vou pedir a professora Sueli que deixe meu e-mail aí, tá certo? Vocês podem, frederico.amorim61@gmail.com. Então, é frederico.amorim61@gmail.com. Tá certo, gente? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser uma ajuda, pode passar. Professor, eu estou com essa dúvida, olha, eu perguntei isso aqui para o ChatGPT dessa forma, tá legal? Eu posso, né? Eu sempre olho meus e-mails à noite, né? E respondo para vocês, com certeza, tá certo? Então, vocês podem mandar aí que eu estou aqui para contribuir a todos, né? Então, desejo sucesso, né? Foi aqui uns 40, 50 minutos aqui a gente conversando, tá bom? E espero que tenha atendido aí os pontos que eu passei para vocês e vai ajudar no trabalho de vocês daqui para frente. Então, por exemplo, como é para escrever relato, experiências educacionais, né? Tá certo? Então, você pode... Como é que você vai personalizar, né? Vocês alunos aí, estudantes, né? Pesquisadores, tá? Como é que vocês vão fazer? Então, vocês vão dizer assim, olha, comporte-se, tá? Como um educador, né? Um professor, doutor em educação, de alto nível, de alta capacidade, tá certo? Então, minha tarefa é o seguinte, eu preciso fazer um relato, né? Sobre tais temas, tá? A minha experiência é essa, pai, você coloca lá o seu texto, você descreve o que você fez, qual foi a sua experiência, né? Tá certo? E no final você pede que seja uma escrita de forma científica, autoral, que ele faça a correção de alguns termos e alguns ajustes. Isso aí dá para fazer uma forma fantástica dentro do ChatGPT, um relato desse aí. Tá legal? Obrigado, professor Sueli. Parabéns aí a todos aí que façam um bom trabalho autoral.